Agradeço desde já a vocês que se inscreveram neste webinar, hoje, dia 28 de Abril. Este webinar vai ter sensivelmente a duração de 30 minutos, vai ser dado por mim, Catarina Santos, e vai ter o tema de ergonomia nos dias de hoje. Eu sou, alguns de vocês, muitos de vocês já me conhecem, sou técnica de segurança e saúde no trabalho na ASAL e sou licenciada em saúde ambiental e em engenharia de segurança no trabalho. Porquê que nós escolhemos aqui o tema de ergonomia para dar aqui neste webinar, hoje, dia 28 de Abril? Não nos podemos esquecer que hoje, dia 28 de Abril, é dia, comemora-se em todo o mundo o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. E em Portugal, o Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho. É para realçar a importância de trabalhar em segurança, prevenindo acidentes de trabalho e doenças profissionais. Este ano, portanto, nós aqui na ASAL decidimos escolher o tema ergonomia nos dias de hoje para assinalar esta data e dado que as lesões musculoesqueléticas continuam a ser as principais doenças relacionadas com o trabalho. Afetam muitos milhares de trabalhadores e que nós pretendemos que isso não aconteça. Nesta nova realidade que nós estamos aqui a passar, não é? Muitos de nós estão em teletrabalho, numa forma diferente de trabalho, e por isso é de muita importância nós continuarmos a ter os mesmos cuidados em casa do que tínhamos normalmente no nosso local de trabalho. Então, quais os desafios face às novas realidades que temos hoje? Nós estamos todos a passar uma nova realidade, uma nova fase, não é? Em que alguns de nós estamos em casa para realmente procedermos ao nosso trabalho e temos que aprender a trabalhar de forma diferente. Estamos a aprender, não é? Já muitos de nós, desde março, estamos em casa a tentar executar o nosso trabalho e vamos aprendendo gradualmente a termos aqui, a executar as tarefas que normalmente executamos no nosso local de trabalho. Organizar, por isso, novos locais de trabalho, não é? Aqui em nossa casa, tentarmos ver locais, não é? Com equipamentos para trabalharmos. Lesões musculoesqueléticas, que nós pretendemos prevenir e que não aconteçam, abrangem qualquer lesão ou perturbação das articulações ou outros tecidos, podendo provocar uma dor fraca, uma dor intensa, uma situação clínica grave ou até incapacidade para o trabalho. Nós pretendemos é que isto não aconteça e prevenir lesões musculoesqueléticas que nos possam provocar desconforto, não é, no nosso dia-a-dia de trabalho. Quais são as principais causas destas lesões musculoesqueléticas? A maioria das lesões musculoesqueléticas relacionadas com o nosso trabalho desenvolve-se ao longo do tempo e vem da combinação de vários fatores, sejam elas causas físicas, causas do trabalhador, que são inerentes ao trabalhador, a altura, o peso, a idade, até doenças que o trabalhador tenha, e fatores de risco organizacionais, não é? Fatores de risco da nossa organização, do nosso trabalho. E quais deles é que nós podemos ter? Por exemplo, no nosso trabalho fazermos muito ou pouco, não é? Movimentação manual de cargas. Fazemos muitas vezes movimentos repetitivos ou com esforço, adotamos posturas incorretas ou estáticas muitas das vezes ao longo do nosso trabalho, temos ambientes com má iluminação, má ventilação, a temperatura e a umidade não são as mais indicadas, trabalho em ritmo acelerado, muitas das vezes ou não, estar de pé ou sentado na mesma posição muito tempo. Tudo isto são fatores que nós podemos ter ao longo do nosso trabalho, seja no nosso trabalho ou em teletrabalho, nesta nova realidade, e realmente temos que ter este cuidado. Ergonomia, então, passa a ser a nossa palavra-chave, o nosso tema aqui principal. O que é ergonomia? É a relação entre o homem e o trabalho que executa.
É a ciência que estuda a adaptação do trabalho ao homem e não ao contrário, do homem ao trabalho. Muitas das vezes, quando nós falamos e estamos no nosso local de trabalho, vimos que realmente existe muito esta inversão, que é adaptarmos nós ao posto de trabalho. E não, ergonomia é o contrário, é adaptarmos o nosso posto de trabalho a nós, trabalhadores. Tentarmos que cheguemos ao final do dia, ao final da nossa jornada de trabalho, o mais confortável possível e o melhor possível. Na realidade de hoje, estamos a trabalhar em teletrabalho, muitos de nós, não é? É uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de podermos realmente de executar o nosso trabalho. Para isso, o quê? Para tentarmos ter um afastamento social e um menor número de trabalhadores. O que se pretende com estas situações é que haja uma menor probabilidade de contágio pelos trabalhadores. E por isso opta-se aqui de profissões que se pode fazer à distância, que se pode fazer em teletrabalho, podermos fazer então com este afastamento social. O que podemos fazer então para nos protegermos, não é? No caso de estarmos em teletrabalho, escolher um local com uma boa luz, preferencialmente natural, promover o uso de uma cadeira e mesas ajustadas. Muitas das vezes nós estamos em casa e não temos propriamente uma mesa e uma cadeira como teríamos no nosso local de trabalho. No entanto, temos que olhar e perceber o que é que nós temos e que nos pode ajudar e a ter uma melhor posição ao longo do nosso trabalho. Manter o ecrã à altura do nosso olhar, dos nossos olhos, não é? Para que não haja depois, ou mantermos a cabeça mais baixa ou a cabeça mais elevada, para não haver dores na zona do pescoço. Colocar o monitor perpendicular à janela, isto para quê? Para que quando, se nós damos preferencial interesse à luz natural, para quando entra os raios de sol, não é a luz, não incidir diretamente nos nossos olhos, não é? Ou, ao contrário, incidir no ecrã, no visor do nosso computador e, com isto, haver a situação de encadeamentos. Não trabalhar no sofá ou na cama, com o portátil no colo, apesar de parecer mais confortável. Nós às vezes temos a falsa sensação de ser confortável, estarmos no sofá ou na cama com o portátil no colo, mas isto não é confortável, nem nos vai ajudar realmente. Vamos chegar ao final do dia com mais desconforto, com mais dor, com uma sensação de maior cansaço, o que nós temos que realmente ter cuidado. Fazer pausas periódicas e fazer pausas e pausas do trabalho. Muitos de nós que estamos em casa temos de conjugar com o facto de haver também crianças que também estão elas a ter aulas à distância, não é? E que por vezes nós deixamos fazer o nosso trabalho para poder dar aqui auxílio e apoio às crianças. Isto não é uma pausa, porque nós continuamos em total trabalho. Pausa é pausa para nós, para descanso, para relaxamento, quer físico, quer mental, está bem? Nas pausas, aproveitar para fazer alguns alongamentos. Sempre que nós fazemos uma pausa, aproveitar fazer alguns exercícios que sirvam de descompressão aos nossos músculos e de nos poder descomprimir um bocadinho daquele dia. Não esquecendo, realmente, também para quem não está em teletrabalho, porque há pessoas que não estão em teletrabalho, continuam a trabalhar e, neste caso, a trabalhar no seu posto de trabalho normal e, por isso, tem que escolher também, tem que ter uma série de situações que estamos habituados já a ouvir, não é? Os nossos técnicos de segurança no trabalho, que nos vão dizendo os cuidados que temos de ter em termos de ergonomia e que devemos cumprir com eles, não é? No nosso local de trabalho, o que é que temos de ter cuidado? Quando trabalhamos no escritório, ter o cuidado realmente de ter uma cadeira ajustada em altura, no encosto, ter também com rodas, com apoio de braços, por exemplo, ter uma secretária que tenha um tamanho que permita a colocação de material, de equipamento e conseguimos trabalhar adequadamente. O computador
tenha o visor e o teclado e o rato separados para podermos colocar o visor à altura do nosso olhar, podemos trabalhar assim, e o nosso teclado e o rato da maneira que nós achamos que seja mais confortável para nós. Também optarmos por luz natural, não é? Ventilação natural, quando isso não é possível, então optarmos pela luz e pela ventilação artificial, não é? De uma forma adequada, que nós nos sintamos confortáveis e também termos o cuidado de termos uma boa temperatura e umidade. Se nós formos em termos legais, o que é que a lei nos diz? Perdemos um conforto térmico, devemos optar por temperaturas entre os 18 e os 22 graus e umidades entre os 50% a 70%, para termos o conforto térmico, sentirmos bem termicamente. Quando é possível, porque temos ares condicionados que nos permitem, é tudo muito bom, não é? Quando não temos, que também acontece, seja em escritórios, seja em armazéns, seja em zonas industriais, que não, muitas das vezes não nos permitem essa gestão da temperatura e da umidade, temos que complementar com roupa, está bem? Com roupa que nos aqueça ou que nos arrefeça, não é? Consoante estarmos com muito calor ou muito frio. Para pessoas que também estejam muito expostas a vibrações, porque conduzem, porque usam equipamentos de trabalho que estão expostos a vibrações, portanto o cuidado, manutenção destes equipamentos, não é? Quanto mais manutenção tivermos, menor vai ser o risco de estarmos perante vibrações, não é? E muitas das vezes, quando isso já não acontece, nós colocamos meios de amortecimento aos próprios equipamentos que vão diminuir o risco de exposição a vibrações e, para além disso, também ainda podemos colocar equipamentos de proteção individual para esses trabalhadores, está bem? Por exemplo, o uso de luvas antivibratórias é um equipamento de proteção individual que nós podemos usar e que serve para diminuir a exposição. Isto são tudo riscos que nós, no nosso local de trabalho, vamos identificar, não é? Mediante as tarefas dos nossos trabalhadores e que vamos tentar criar medidas de prevenção, não é? Neste caso, há muitas pessoas que não deixaram de trabalhar, continuam nos postos de trabalho normais, por isso cumprimos ainda com as medidas de prevenção e estamos a dar aqui principal importância às pessoas que estão nesta nova maneira de trabalhar, neste novo método de trabalho, que é trabalhar em casa e que não nos podemos esquecer que temos que ter os cuidados na mesma. Movimentação de cargas, continuamos a ter, não é? Seja em trabalho, seja em teletrabalho, continuamos a ter movimentação manual de cargas. A movimentação manual de cargas, devemos sempre promover o uso de equipamentos auxiliares de movimentação de cargas, está bem? Carrinhos, elevadores, quem está ao trabalho em algumas atividades tem porta-paletes, empilhadores ou outros equipamentos de movimentação auxiliar de carga, e que permite a que o trabalhador não esteja, portanto, constantemente a pegar em cargas e a fazer toda a sua movimentação. No caso de não existir estes equipamentos auxiliares e que precisamos de movimentar uma carga, então devemos pedir ajuda a um familiar, se estivermos em casa, ou ajuda a um colega, mas cumprindo com a conduta de segurança. O que é isto de conduta de segurança? Neste panorama, né, com esta pandemia, nós temos que ter cuidado realmente para, nestes cuidados para não haver depois contágios. Quando recebemos uma encomenda, proceder à desinfecção, digamos, da encomenda, não é? Através de pulverização, passar uma toalhita, um papel com desinfetante da encomenda. Depois disso, pegar na própria encomenda e com o nosso familiar levá-la para o local onde nós queremos, ou se não tivermos em casa, tivermos com um colega, pedir ao colega. Se não conseguimos cumprir com o distanciamento social, não é? Porque a carga não o permite, então pelo menos usar o uso da máscara. Quando há proximidade entre colegas de trabalho e para tentar prevenir realmente o perigo de contágio, usar então a nossa máscara e cumprir com os requisitos de desinfecção das mãos e da própria carga. Transportar as cargas em partes mais pequenas quando possível.
Ginástica laboral, muito importante. O que eu estava a dizer um bocadinho atrás, que era sempre que nós, nas nossas pausas, introduzirmos também alongamentos, não é? Isto é, fazer simples exercícios ao longo do nosso tempo de trabalho, vai nos ajudar a descomprimir toda a parte muscular. Traz benefícios físicos e também psicológicos, o que é muito importante. Também o nosso passeio higiênico é importante, porque realmente quando fazemos este passeio higiênico faz com que nós cumprimos realmente com todos os requisitos que nos pedem, não é? A não ir para sítios com aglomerados, irmos com um familiar que já estamos realmente a fazer aqui esta quarentena e serve também como aliviar toda a parte muscular, toda a tensão que nós temos, seja física ou psicológica. Agora umas questões. Para vocês, o que quer dizer ergonomia? Depois aqui desta breve explicação do que é ergonomia, do tema em si, ergonomia, o que é que para vocês é ergonomia? Não temos candidatos a dizer o que é ergonomia. É assim, eu vou dizer muito o que é que eu digo também quando estou a fazer as minhas visitas, que é ergonomia, é a ciência, digamos assim, é vocês chegarem ao final do dia mais confortáveis, não é? Pronto, temos aqui é a adaptação do trabalho ao homem, é a relação entre o trabalhador e o posto de trabalho, é isso mesmo. Ergonomia é nós, trabalhadores, quando chegarmos ao final do dia mais confortáveis, ok? O que devemos fazer para nos protegermos de modo a prevenir lesões musculoesqueléticas? Exercícios, por exemplo, nas pausas, as pausas, na movimentação manual de cargas, pedir ajuda, não trabalhar na cama e no sofá, muito bem, ok. E para terminarmos, na realidade, que medidas de prevenção é que adota quando está em teletrabalho? Porque isto foi tudo o que nós dizemos que é bom nós fazermos, mas agora na realidade o que é que nós fazemos? O que é que nós adotamos? Ok, temos aqui pessoas que fazem, ok, exercícios nas pausas, ginástica, muito bem. Pronto, o uso de cadeira e de uma mesa adaptados, ok, muito obrigada. Dúvidas? Qualquer questão que queiram colocar e que eu não vos tenha explicado tão bem, que queiram ver melhor esclarecida. Não temos dúvidas. É assim, o cuidado, vamos lá aqui ver. Algum modelo, temos aqui uma participante que está a perguntar algum modelo indicado de rato para maior conforto da mão e evitar tendinites. É assim, atualmente existe uma série de modelos de ratos. O rato deve preencher toda a nossa mão. Quando nós colocamos a mão no rato, a mão sobre o rato, ela deve preencher na totalidade, está bem? Portanto, é importante, agora há ratos que nós colocamos e que até são assim de lado, que servem para ajudar e não ter tanta tendinite, porque a posição da mão, não é, em vez de estar assim, está neste sentido. Mas o importante é não usarem ratos muito pequeninos. Às vezes usamos ratos muito pequeninos, porque é mais confortável, mas não é. Tem que ser um rato que ocupe toda a nossa mão. Pôr a mão em cima do rato e ver se está adaptado ou não. Agora, o tapete do rato deve ter bola na zona do pulso, sim ou não?
É assim, depende. Há pessoas que gostam, não é? Há outras que não gostam. E ergonomia é isto, é cada um se sentir o mais confortável possível quando está a executar o seu trabalho. Há pessoas que se sentem muito bem por ter aquele alto, aquela saliência no tapete do rato e trabalham muito melhor, e há outras que não. Há outras que sentem dor, sentem desconforto. A partir do momento em que vocês sentem desconforto, sentem maior dor, então aí é porque não vos está a fazer bem e que não o devem usar. É aconselhável o uso de coletes para apoio lombar e costas. Pronto, aqui a cinta de apoio lombar, para quem faz muito, aconselha sempre que tenha, principalmente, por exemplo, não só mais para quem faz movimentação manual de cargas, para quem faz movimentação manual de cargas, aconselha-se muito a que haja o uso de uma cinta de apoio lombar, porque ajuda quando fazem o movimento de ir buscar alguma carga, está bem? Sentadas, pode existir. Quando nós não conseguimos adotar posturas corretas, às vezes esses coletes ajudam-nos a manter as costas mais direitas possíveis. Pronto, aqui estão a dar alguns exemplos: elevar monitor com livros, durante quanto tempo no máximo, de quanto em quanto tempo devemos fazer pausas. Não existe um tempo regulamentar. Portanto, existe sim, é sempre que nós, imaginemos, trabalhamos 2 horas ao computador, 1 hora, se nós acabamos por realmente nos sentir cansados ao final de 1 hora, não é? Então devemos fazer uma pequena pausa. Se não, só ao final dessa hora até nos sentimos bem, se calhar vamos ver daqui a 1 hora e meia, daqui a 2, não é? Normalmente nas empresas nós fazemos de 2 em 2 horas por normalidade, para fazerem a pausa ao meio da manhã, a pausa ao meio da tarde e o almoço. Não existe realmente. Nós devemos, cada um de nós, olhar e perceber se estamos ou não realmente a sentir-nos o mais confortável possíveis, ok? Eu peço desculpa, que estamos a terminar aqui o nosso tempinho. E vou só aqui ver. Pronto, eu espero ter correspondido aqui às vossas expectativas. Peço desculpa porque no início realmente aqui o meu Zoom decidiu desativar, como tudo, já tinha tudo preparado, mas espero que tenha corrido bem, que tenha correspondido às vossas expectativas. Protejam-se a si e aos outros. Não se esqueçam de convido-vos para ir à nossa página de Facebook, Azalmed, e que ainda por cima hoje colocamos um post que é relacionado com o dia de hoje, o dia de prevenção de segurança no trabalho, e que tem lá um direciona ao site da Azal, o site www.azalmed.pt, e que nós temos um póster muito importante, está bastante simples, que vocês podem divulgar aos vossos trabalhadores. Não se esqueçam que nós continuamos a ter obrigações, neste caso de informação aos trabalhadores. Podem aproveitar esse póster para poder informar os vossos trabalhadores, tendo sempre evidências. Também, não se esqueçam, quinta-feira vamos ter mais um webinar dado aqui pela ASAL, pela colega Raquel Fonseca, a nossa enfermeira, que é sobre Covid-19, utilização de equipamentos de proteção individual. E que é muito importante agora nesta altura, porque os trabalhos vão começar outra vez a surgir, vamos ter que trabalhar, e algumas profissões já estão habituadas ao uso de equipamentos de proteção individual, e a partir de agora todas vão ter que usar, não é? Vai ser equipamento de proteção individual, vai ser aqui o tema principal, porque o estado de emergência vai acabar, vamos começar o nosso trabalho, mas não nos podemos descurar que o vírus está aí, nós não conseguimos de um dia para o outro acabar com ele, e por isso é muito importante realmente o uso de equipamento de proteção individual para retomarmos a nossa vida, não é, laboral, e com isso, aos bocadinhos, voltarmos à normalidade, ok? Olha, eu agradeço a todos também pela presença, pela atenção e que tudo corra bem e até à próxima, ok? Obrigada.